Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar aqui das notícias que pipocaram aí nessa terça-feira. O Vasco que vem aí treinando para poder retornar as atenções ao Campeonato Brasileiro. A torcida do Vasco deu mais um show. Vamos falar aqui a respeito também da BTG Pactual, que está interessada aí nas ações do Vasco. Falar a respeito aí da situação do Vasco poder estar recuperando aí as ações que foi vendida para 777 aí por apenas R$1 e trazer outras notícias aqui relevantes no dia de hoje. Mas antes da gente falar a respeito dessa situação, peço a você que está chegando agora, dá uma moral para o nosso canal, se inscreva no nosso canal aí. Estamos com uma meta de chegar pelo menos a 3.000 inscritos até o final do ano, e se a gente ganhar pelo menos 5 inscritos nesse vídeo já seria importante para esse crescimento. Deixe o seu like, o seu comentário aqui é de alta relevância para a gente poder estar aqui dialogando, né, fazendo um chat maneiro, que assim vai fazer o nosso canal crescer e ser conhecido cada vez mais. Valeu? Solta a vinheta aí. Então, rapaziada, para começar o vídeo, vamos falar de um reforço importante que o Vasco teve aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, né? O Jair, hoje ele foi liberado para voltar a jogar pelo Vasco. Ele que sofreu aí uma contusão grave no começo do ano no Campeonato Carioca, né? Ficou aí 8 meses parado em recuperação depois de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho, né? E segundo o UOL apurou aí o aproveitamento na partida dessa quinta-feira, dia 24, contra o Cuiabá em São Januário, é muito grande, já que o jogador foi entregue ali ao departamento de futebol. O que aconteceu com o Jair? O Jair já treina com o grupo, principalmente o trabalho físico, né, desde o dia 19 de setembro, vem ali aprimorando a forma física, foi liberado. E o Jair aí já está à disposição do Rafael Paiva que vem demonstrando aí gostar muito da ideia, né? O Jair que começa a demonstrar ali o seu futebol. O Vasco precisa de um jogador, né? Desde a sua contusão e também do Paulinho, o Vasco tem dificuldade na armação ali do meio de campo. Seria ali um reforço importante. Pena que com esses 8 meses parado aí, a probabilidade dele sentir novamente uma contusão, principalmente muscular, é muito grande, né? O jogador ficou aí muito tempo inativo, fazendo fisioterapia. A gente sabe que exige demais da musculatura, né? Quando a gente opera o joelho, os nervos ficam retraídos, até você soltar aquilo de novo, ter confiança para poder jogar o futebol ali de maneira profissional, né? De maneira efetiva. O jogador precisa principalmente do mental. O mental conta muito nessa hora, e o Jair parece que está aí com muita vontade a voltar ali a jogar pelo Vasco. Ele que foi trazido do Atlético Mineiro, né? Lá no Atlético ele era um jogador muito bom, ganhou vários títulos pelo time mineiro, e com certeza aí vai ser um reforço importante para o Rafael Paiva, que vem sendo também muito contestado principalmente depois aí da eliminação do Vasco para o Atlético Mineiro. A gente sabe que a dificuldade do elenco que o Vasco tem é muito restrito, né? E Paulinho e Jair tentando voltar aí para poder ajudar o Vasco nessa reta final, que é de suma importância, já que os times que vêm da parte de baixo da tabela ali vêm subindo, tentando se aproximar ali da parte de cima, né? O Vasco, que ocupa ainda ali a 10ª colocação com 37 pontos, está mais próximo da zona do rebaixamento do que ali do G8, do G6, mas eu acredito aí que o Vasco, com o restante das partidas aí, se eu não me engano faltam 9 partidas para o Vasco, dessas 9, 6 serão aqui no Rio de Janeiro, então o Vasco tem muita chance de ganhar aí vários pontos aí, que a gente sabe que dentro de casa a nossa torcida apoia bastante, e buscar ali os resultados o mais rápido possível para se livrar de vez do fantasma do rebaixamento, né? Que está longe, mas
ainda deixa preocupado muita gente. A torcida do Vasco ainda está um pouco apreensiva, mas com certeza aí com o Jair vai estar ali entrando alguns minutinhos no segundo tempo, jogando 15, no próximo jogo de repente já vai a 20 minutos. Ele que era especulado que ele entrasse contra o São Paulo, né, lá em Campinas, nesse último jogo que o Vasco perdeu por 3-0, era esperado que o Jair fosse para lá para começar aí essa minutagem, mas ele gripado não participou da delegação, e dessa vez com o Caldeirão lotado, o Jair vai ter o prazer de vestir a camisa do Vasco de novo e ajudar o Vasco a conquistar uma vitória que é importante aí para a sequência do campeonato. Continuando no clima desse jogo de quinta-feira aí contra o Cuiabá em São Januário, a torcida do Vasco esgotou os ingressos contra o Cuiabá em menos de 4 horas. A torcida do Vasco demonstrou sua força e esgotou os ingressos para a partida contra o Cuiabá nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, apenas 3 dias após a eliminação da Copa do Brasil. Vendemos ali todos os ingressos. A abertura da venda foi aí por volta das 10 horas da manhã dessa terça-feira, né? E o Vasco aí conseguiu vender até 1h30, no máximo já tinha acabado todos os ingressos. O meu sobrinho tentou até comprar o ingresso também, não conseguiu, e olha que ele é da primeira onda, né? Infelizmente ele se enganou na abertura dos ingressos e perdemos a oportunidade de reencontrar o Vasco agora pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria do Vasco aí vem também com descontentamento, né? Dessa empresa que administra essa questão da venda dos ingressos. Já tivemos aí um imbróglio no jogo contra o Atlético Mineiro, né? A gente viu que tinham alguns espaços vazios, né, na arquibancada, isso por causa ali do cambista, né? Não sabe se aí como os cambistas conseguiram ter os ingressos, já estão aí apurando o vazamento desses ingressos. Então essa empresa foi ali contratada pela 777 Partners e está deixando a desejar. E agora aí o Vasco ocupando aí a 10ª colocação e precisando da torcida. A torcida mais uma vez deu um show e fizemos aí o esgotamento dos ingressos em menos de 4 horas. O Caldeirão vai estar lotado, e se o Vasco jogar 80% do que jogou contra o Atlético Mineiro, nós vamos amassar o Cuiabá. Cuiabá que ocupa aí a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, vem de vários resultados ruins, não venceu ainda fora de casa. Então espero que o Vasco mantenha aí a firmeza, a determinação para buscar esse resultado, que é de suma importância para o Vasco se livrar cada vez mais aí da zona de baixo da tabela e buscar ali, quem sabe ali a pré-Libertadores, que não é nada difícil. A torcida desanimou um pouco aí por causa da eliminação para o Atlético Mineiro, mas eu acredito que o Vasco tem totais condições de chegar aí pelo menos na 8ª colocação, e quem sabe aí com a ajuda do Galo e do Botafogo a gente não chegue lá na pré-Libertadores. E nessa terça-feira o nosso presidente Pedrinho completa aí 9 meses no comando do Vasco, e o Pedrinho aí teve muita relevância no que o Vasco vem fazendo nos últimos meses. Pedrinho que chegou ali por volta de abril, maio, teve esse imbróglio com a 777, né? Ele que brigou ali na justiça, entrou na justiça pedindo que o afastamento da empresa do comando do Vasco, já que era especulado aí que a 777 estava falida, não ia conseguir fazer o aporte agora de setembro, e o Pedrinho agiu rápido e conseguiu afastar a 777 do comando do Vasco, e tentando ali reerguer o nosso time, vem fazendo, na minha opinião, até um bom trabalho. O Vasco que estava ali na beira da zona do rebaixamento, ele conseguiu ali trazer o Rafael Paiva, botar ele no time principal, conseguiu dar moral para o time, né, fazendo com que jogadores que estavam afastados voltassem ao convívio do elenco. Então Rafael Paiva teve tranquilidade também por causa do Pedrinho aí, que foi um atleta vencedor do Vasco, sabe como funciona, sabe que o técnico e o elenco tem que ter um tempo para aprimorar, para se encaixar. E as principais, né, ações que o Pedrinho teve nesses 9 meses foram as seguintes: a retirada da 777
partners do poder, a reforma de São Januário, né? Ele que politicamente ali mexeu os pauzinhos para poder estar ali agilizando, né, o processo do potencial construtivo. Espero agora que no começo de 2025 possa tocar a reforma aí com muita agilidade, muita presteza, para a gente poder ter o menor tempo possível o nosso caldeirão de volta. Teve também ali a valorização das categorias de base, né? A 777 Partners estava mais preocupada em vender os jogadores. O Ramon Dias, que não dava oportunidade para a base, primeiro ato que ele teve ali foi trazendo ali o técnico da base para o time principal, onde alguns jogadores foram ali efetivados no time profissional. Então é importante essa valorização das categorias de base, pensando em fazer um campo anexo ali no CT para trazer ali as subdivisões ali para dentro do convívio com o profissional, né? Então é importante, já que ele é oriundo da base, então ele sabe como funciona. Ele teve também ali uma comunicação mais limpa com a torcida, né, e a imprensa. O time do Vasco era muito fechado, a SAF não se comunicava muito bem ali, e ele vem aí demonstrando um pouco mais maleável, né, com a imprensa principalmente, dá muitas entrevistas, teve ali também muitas coletivas, principalmente ali com os seus diretores técnicos. Então ele vem aí demonstrando ser um bom administrador. Também o seu time vem demonstrando ali ser eficaz, principalmente na parte jurídica. Teve aí essas críticas, né, que ele fez uma má janela, mas eu acho que infelizmente aí o Vasco tá com uma folha salarial muito alta. Eu acho que ele pensou mais no futuro do Vasco, sabe que o elenco não teria ali condições de trazer um jogador que pudesse transformar o elenco do Vasco. Tentou trazer ali algumas peças que pudesse ajudar, mas infelizmente não deu certo. Eu acho que o Pedrinho aí tem ainda muito crédito. A torcida tem que ter aí paciência com o nosso presidente, porque com certeza em 2025 o Vasco vai voltar nas cabeças, mesmo se não tiver ali um aporte de um parceiro comercial, né? Eu acho que o Pedrinho vai dar um jeito ali e ajudar o Vasco a voltar a usar os tempos que a nossa torcida merece bastante. Demonstrou aí mais uma vez uma festa maravilhosa contra o Atlético Mineiro, lotando São Januário, e mesmo com a eliminação vai continuar com o apoio aí contra o Cuiabá, lotando de novo o nosso caldeirão. Terminar o vídeo, vamos falar a respeito aqui da possibilidade da BTG Pactual comprar aí a parte da 777 Partners na negociação na SAF do Vasco. Surgiu hoje aí uma notícia no GE dizendo que a BTG acena com a compra de ações, mas o imbróglio do Vasco segue com o fim de suspensão da arbitragem. A suspensão da ação na Justiça e da arbitragem termina nesta quinta-feira, dia 24, sem perspectiva de renovação e sem acordo de venda entre o Vasco e a ACAP. A seguradora americana que herdou os ativos da 777 Partners, a volta da arbitragem promete ser um novo capítulo de um litígio que parece longe do fim. Nos últimos dias, houve a movimentação que causaram barulho nos bastidores. O banco BTG Pactual acenou com a oferta à ACAP por parte das ações, correspondentes a 31% do total da SAF, aquelas adquiridas pela 777 em 3 anos de aporte no contrato com o Vasco. O valor da sondagem foi de 30 milhões de dólares, cerca de 170 milhões de acordo com o câmbio atual, o que significa metade do investimento pela 777 no Vasco, 60 milhões de dólares. Segundo o estipulado em contrato, hoje com seus efeitos suspensos por decisão liminar na Justiça do Rio, o Vasco deveria concordar com a venda das ações, mas o clube não foi informado da possibilidade da operação com o BTG, muito menos dos termos. O banco já havia desenhado moldes de negociações com um aporte inicial de 15 milhões de dólares, cerca de 85 milhões, e a outra metade sendo quitada após a auditoria. A diretoria do Pedrinho se incomodou
quando soube da negociação entre o BTG e a EQEP. Os dirigentes entendem que é preciso haver alinhamento com o novo comprador para não se repetir, por exemplo, o modelo da 777, no qual havia distanciamento físico e principalmente do projeto para o futebol. Há um agravante nessa insatisfação vascaína. A negociação ocorreu em paralelo à aproximação do clube com o BTG para empréstimo e preparação da entrada na recuperação judicial. Na semana passada, o jornal Valor Econômico publicou os moldes da proposta feita pelo banco ao clube. Em nota, o Vasco não negou as conversas, mas afirmou que os termos jamais seriam aceitos. Alguns dos termos da proposta noticiada pelo Valor e rechaçada pelo Vasco foram os seguintes: empréstimo de 165 milhões de reais com prazo de 2 anos e 6 meses de pagamento, com juros de CDI mais 11,5% ao ano. Como garantia, ficariam as ações da SAF do Vasco, que representam o controle do clube. Inclui 20% das ações detidas pelo Vasco e 6% de comissão em fatura da venda da SAF do Vasco. Parceiros de outras operações no futebol brasileiro, o BTG não demonstra interesse em ser o controlador da SAF do Vasco, nem de outro time. A intenção era casar a operação de compra das ações da EQEP com o saneamento das dívidas do Vasco no processo de recuperação judicial, que daria um alívio com o alongamento dos acordos. Então, o Vasco venderia o ativo, no caso a SAF do Vasco, para recuperar o investimento do lucro. No entanto, as duas operações, o empréstimo ao clube e a compra das ações da EQEP, só vão avançar se houver mudança nos termos das propostas. Hoje, a divisão de ações da SAF vascaína é a seguinte: 30% pertence ao associativo, 31% pertence à EQEP, que comprou em aposta desde 2022, e 39% está aí em discussão aí na arbitragem. Em meio ao imbróglio jurídico, o Vasco não comenta o assunto. Representantes da EQEP não retornaram os contatos feitos pelo GE. E o banco BTG Pactual também foi procurado, mas não quis se manifestar. Então, rapaziada, você viu aí no que eu li na reportagem do GE que o Pedrinho não ficou muito satisfeito aí com essa negociação entre o BTG e a EQEP, né? O Vasco deveria estar sendo informado do que estaria acontecendo. A BTG está metendo o migué aí que tudo que ela está tentando é ajudar o Vasco, né? Já que está tendo uma negociação do empréstimo do Vasco com a BTG para poder estar saneando ali as dívidas do Vasco. O Vasco que está pensando aí na recuperação judicial. Então é importante o Pedrinho, como eu falei anteriormente, ter calma, tranquilidade. Não pode sair aí fazendo negociação a qualquer preço, pensando no dinheiro para poder tocar o futebol em 2025. É melhor manter a calma, como eu falei, procurar um parceiro comercial que pense ali no esporte também, que tenha uma proposta esportiva para a SAF, que pense juntamente com o social em estar levantando, né, o associativo em estar levantando o clube de novo no cenário nacional e internacional. Então é importante. Gostei aí do Pedrinho, que não gostou dessa situação, né? Reclamou, e espero aí que ele esteja aí atento a essa negociação. E agora aí com essa questão aí do Vasco poder estar recuperando as ações da empresa americana por apenas R$1, espero aí que o Vasco não deu oportunidade do BTG Pactual entrar nessa negociação aí e atravessar o Vasco, que poderia ser aí mais uma empresa pensando única e exclusivamente no dinheiro, e que se dane o futebol do Vasco. A gente vai ficar passando aí por anos a necessidade aí que estão passando agora, precisando de jogador e sem ter dinheiro para trazer jogadores à altura do nível do Vasco. Valeu? Essas daí foram as notícias
que eu trouxe aí para a gente comentar, falar aqui a respeito nessa terça-feira aí. Nossa torcida deu mais um show. Espero que vocês possam estar aí ajudando o canal a crescer cada vez mais, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, aquele grupo da família vascaína ali, que é importante para o nosso canal. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!